Os meus slides são extremamente simples, se preparem, é mais sobre a minha voz e minha gesticulação. Que nem o cara ali, eu não vou botar laser no olho dele, mas o Gabriel ele fez coisa super linda com os coisas. Eu mal escrevi nada, mas vocês vão entender. Então, é para eu ficar nessa região para me filmarem. Olá, câmera, tudo bem? Então, como ele falou, eu fiz com Medina, nós éramos colegas, a gente, toda quarta-feira a gente se reunia e falava sobre física nuclear e tudo quanto é coisa. A gente falou sobre experimento. O que é esse ruído? Ótimo, deu certo. Deu muita coisa de física nuclear, foi acumulado com o tempo, e tem uma quantidade infinita de coisas que a gente aprendeu que a gente não vai conseguir falar aqui agora. Mas, como uma coisa fofa que a gente achou divertido, seria legal eu e ele falarmos sobre aplicações médicas, ambas as quais têm muito fundo de física nuclear. Eu queria muito falar sobre a estrutura interna do núcleo, sobre níveis de camadas, mas não ia dar certo em 15 minutos. Eu ia ficar tipo 40. Eu já estou extrapolando o limite, eu tenho que falar mais rápido. Mas, então, aqui, ó, usando medicina como desculpa para falar sobre física, é o subtítulo do meu. O subtítulo não oficial do dele é usando física como desculpa para falar sobre medicina. O meu medicina é só. Contexto, é PET. Então, PET, eu não sei se vocês conhecem, como que isso funciona. Isso, o PET é a tomografia computadorizada por emissão de pósitrons, não. Emissão de pósitrons, esse mesmo, tá escrito ali. E ninguém nunca conhece muito bem. Algumas pessoas talvez até ouviram falar, mas ninguém sabe direito o que está acontecendo. Não é que nem tipo raio-x. Todo mundo imediatamente sabe o que está acontecendo. Esse aqui é... Que raios é isso? E é muito mais comum que você possa imaginar. Tem no SUS, gente. Diferentemente desse aí, que deve ter na Sri Lanka, não sei se tem na Sri Lanka, mas esse aqui tem aqui no SUS, você pode fazer se você precisar, não é difícil. E tem 100, ao longo do Brasil inteiro, 100 máquinas de PET disponíveis pelo SUS, o que pode ser muito, pode não ser pouco, você não sabe, então eu trouxe contexto. Tem aproximadamente em 2018, acho que eu peguei os dados, 2018 foi mais atualizado que eu encontrei, tinha 2.000 aparelhos de raio-x, o que é estranhamente pouco raio-x e estranhamente muito PET. Só de contexto, e o PET especificamente diferente, tipo, ele pode ter infinitas aplicações, coisa completamente sem fim, mas a principal coisa que acabou sendo o traço de personalidade do PET virou medir metabolismo, que ele podia medir densidade, podia medir concentração de água, podia medir qualquer coisa, mas virou metabolismo. Meus pais são psiquiatras, psicólogos e sei lá o que da vida usam isso direto para analisar o cérebro. Mas pode ser órgãos internos, tem muita coisa de tumor, vou mostrar tumorzinhos. Coisa depressiva. Enfim, esse é o próximo. E eu vou começar com um astro na nossa estrola, PET positron. Mas isso é deceptivamente simples, porque é muito mais complexo do que isso. Não sei se vocês já viram a tabela periódica das partículas elementares. Se vocês viram, provavelmente não foi exatamente isso que vocês viram, porque aqui estão representadas as antipartículas e as partículas como coisas separadas, o que é meio deceptivo, é meio... O que é uma antipartícula? Meio... Dá uma travada, se vocês pensarem. Porque, primeiro que partículas não são nem coisas direito. Em todo o espaço permeia um campo, que é o campo da partícula. Tipo, não é o campo eletromagnético, é o campo de elétron. E no campo de elétron, você tem alguma perturbação nele que nós chamamos de elétron. Mas tudo no universo é inversível em CPT. Não sei se vocês conhecem CPT. É carga todo mundo conhece, paridade. Paridade é, imagina se a regra da mão direita fosse a regra da mão esquerda. E a regra da mão esquerda fosse a regra da mão direita. É basicamente isso, é uma assimetria essencial em qualquer plano com um número finito de dimensões. Não precisa se preocupar, a gente pode ignorar. E tempo também, o T de tempo, pega a fita, o cassete, roda para trás em vez de rodar para frente. Você inverteu o tempo. Felizmente, os pósitrons, a gente ignora a assimetria de P, a assimetria de T, e a gente foca só na carga. Eles são positivos em vez de negativos. Uau, pósitrons! Enfim, mas a coisa bem característica que é essencial para o PET é a razão que eu estou falando do fato dele ser a antipartícula do próton, o outro nome, elétron, ele ser antipartícula do elétron e o elétron ser antipartícula dele, é porque eles fazem aniquilação. Uau, que se você conhece o mar de
Dirac? Não é Dirac? É Dirac. O mar de Dirac é a ideia de que em todo espaço tem infinitos elétrons são para cima, e a antipartícula seria um buraco. E daí, quando o elétron cai no buraco, pronto, os dois se aniquilaram. Isso não cabe muito mais, porque não são nem partículas, são oscilações. Mas a ideia é que é uma oscilação e uma oscilação inversa. Não faz nem sentido falar oscilação positiva nem negativa, porque não tem dentro para baixo, é espaço. A dimensão do elétron, ele é sua própria dimensão no espaço, tem, sei lá, 20 e poucas dimensões, se você considerar cada campo uma dimensão. Enfim, isso não é relevante. O que importa é que é meio esquisito. E os detalhes específicos da aniquilação são extremamente importantes para o PET. Então, aqui, imagenzinha básica, eu vou ter que enfatizar coisas bem... Você nunca para pensar no que está acontecendo na aniquilação. Você tem a sua partícula, sua antipartícula, elas estão vindo, elas se aniquilam. Tá? São produzidos 2 fótons. Isso é o tipo de coisa... Vocês já ouviram? É muito marcante o fato de serem 2 prótons. Fótons com F. Fótons com F, luzinha. O fato de serem 2 luzinhas, 2 fótons, pode parecer meio do nada. Tipo, vão te falar que é por causa de conservação de quantidade de movimento. Mas se você tem a partícula e a antipartícula, e elas estão fazendo assim, você podia ter um único fóton fazendo assim, que conservava a quantidade de movimento. Então, por que tem que ser 2? Bom, referencial de centro de massa. Eu não vou explicar o que ele é, eu passei 1h30 debatendo com o professor sobre o que raios, por que raios, como raios, enfim. Mas imagina, você pega as 2 partículas que estão fazendo assim, e daí você acompanha elas. Então, em vez delas fazendo assim, você está subindo junto com elas. Então, elas só estão fazendo assim. O fóton tem que estar sempre na velocidade da luz, por causa de relatividade, independentemente do seu referencial, ele tem que estar na velocidade da luz. Então, se as 2 partículas estão indo assim, não pode só ser um fóton, senão ele teria que estar parado. Daí, como assim um fóton parado? Não dá certo. Então, já que qualquer coisa, você pode mudar o referencial da ação acontecendo é esquisito. Enfim, do processo, você muda o referencial, ele tem que continuar idêntico. Você não pode mudar o referencial e mudar o número de fótons. Então, são sempre 2 fótons. Isso é uma mentira, às vezes são 3. Mas eu não vou falar sobre isso. Eu já perdi tempo suficiente, já estou atrasado. Vai ser tipo 20 minutos aí, Deus. E outro fato importante... Outro fato importante, não sei se vocês são acostumados, mas desapareceu coisa e apareceu coisa. Isso é esquisito, né? Só imaginar que algo deixou de existir e algo passou para dentro da existência. Quê? E ainda pior, o coiso que deixou de existir, ou o parzinho de coiso que... meu laser morreu. Laser. Isso... Vai sem laser. O coiso que deixou de existir tinha massa. E o coiso que apareceu não tem mais massa. Vocês devem ser acostumados com isso, os meus vanguardistas, mas... Massa! Enfim, é a equação mais famosa de toda a física, E igual a mc². Essa é a aplicação mais concreta, mais simples e mais direta dela. Onde... coisas acontecendo. Eu vou ir falando enquanto isso. Toda massa pode ser contada como energia. Toda energia pode ser contada como massa. Você nunca conserva só massa, você nunca conserva só energia. Você conserva os dois ao mesmo tempo. Nesse caso, a energia dentro dos fótons é exatamente a mesma energia medida em massa que tinha dentro do parzinho partícula-antipartícula. Meu laserzinho está voltando. E, sendo os dois, um exatamente a mesma coisa que o outro, a gente tem duas partículas com mesma massa e dois fótons com mesma energia. Eles têm que ter a mesma energia por causa de simetria, porque a quantidade de movimentos depende de energia. Todo um rolê, não vou entrar em tanta coisa que eu queria entrar em detalhes. Enfim, os dois fótons são idênticos, a partícula e a antipartícula têm massa idêntica, porque a inversão não afeta a massa no CPT se mantém constante. Enfim, isso nos dá algo extremamente lindo e essencial. Aqui o nosso elétron, aqui o nosso positron. Eles têm 511 keV. Ali tem medida em MeV, eu deixei em MeV, mas o mais comum é keV. Vocês conhecem keV? Unidade de medida familiar para vocês? Eu não vou explicar. No meu livro, por favor, leiam. Eu acho que o meu é provavelmente o mais acessível, mais informal, mais de boas. Tá, eu juro.
que foi? Propaganda. Eu juro, eu trabalhei tanto nele, depois de fazer os agradecimentos, eu trabalhei tanto nele. E a coisa que eu mais morria de medo era que falassem, meu Deus, esse cara parece que ele tá num barzinho falando com vocês. Eu tô num barzinho. O barzinho é o livro. Enfim, eles têm que comprar ou é de graça? Não me disseram nada. Disponível online, boa. Enfim, esse número, 511 keV, ele é lindo, porque ele é muito específico. E a gente gosta de coisas específicas. Se você está fazendo um raio-x, os raios emitidos são diversos. E pior que diversos, eles sofrem, sei lá, sofrem Compton, sofrem retroespalhamento, sofrem, sei lá, todo tipo de coisa, que eu também queria entrar em detalhes. Mas enfim, tem todo um espaço de energia. Então se você quiser medir o seu corpo com raio-x, você tem que usar uma uma saia de chumbo para proteger suas gônadas. Você tem que tomar muito cuidado com o seu cérebro. Você não pode fazer mais do que 2 ou 3 sessões por ano. Isso daqui, por ser um número absurdamente específico, é muito mais fácil você limpar ele da poluição de fundo. Porque tem muita poluição de fundo de radiação em proporção a quanto o nosso corpo aguenta. Então é absolutamente perfeito. Mas, último detalhe, para vocês entenderem bem o suficiente o que está acontecendo. Eu menti para vocês. Como sempre, a gente faz isso direto. Físicos mentem muito. Porque lembra que eu falei que não é uma partícula, nem uma antipartícula? Eles não são coisas. Não é uma bolota preta e uma bolota branca batendo uma na outra. É uma oscilação no campo e outra oscilação no campo. Então, como que uma oscilação bate na outra oscilação? O que está acontecendo? Então, isso eu acho que vocês vão achar legal, que eu descobri, depois eu falo sobre o Beto, é longa história. Cada um deles tem... Ai, Deus! Volta. Voltou. Cada partícula tem a função de onda associada. Se vocês sabem o que é a função de onda, se não souber, é uma forma de descrever o que ela é. Qual a probabilidade dela estar em cada ponto, cada passo, a velocidade, a quantidade de movimento. Tudo que você quiser está na função de onda dela. E quanto mais sobreposição, quanto mais overlap, quanto mais em comum tiver a função de onda da partícula e da antipartícula, mais provável ocorra a aniquilação. Mas também não depende só da sobreposição entre elas, porque se elas estão aqui, o tempo está sempre rodando. Quanto mais tempo a sobreposição durar, mais provável é que elas se aniquilem. Então, digamos se tivesse um pósitron, e o pósitron só está rasgando pelo seu corpo. Mesmo que ele caiba perfeitamente em cima de um elétron, não vai acontecer aniquilação. A probabilidade é irrisória, porque a interação deles vai durar muito pouco. Isso tem tudo a ver com o que o Gabriel falou sobre o pico de Bragg. Pósitrons também têm carga, eles também sofrem um efeito de Bragg. Se, digamos hipoteticamente, vai fazer sentido depois, aparecesse um pósitron no seu corpo. Calma aí que eu tô falando, acho mais tem que respirar. Tô fora de forma, gente, desculpa. Aparecesse hipoteticamente um pósitron no seu corpo. Ele ia ir rasgando pelo seu corpo por um tempinho, quase não interagindo. Depois ele ia perder energia pelo poder de frenagem. Poder linear de frenagem, acho que era o nome. Enfim, até que ele perdesse quase tudo e ficasse quase parado. Quando ele perdesse quase toda a energia, ficasse quase tudo parado, daí sim ele ia aniquilar, daí sim ia produzir os fótons, e a gente pode só fingir que eles estão um do ladinho do outro. Em vez de ser tipo uma produção zoada num ângulo, como eles estão parados entre si, os dois fótons, para conservar a quantidade de movimento, vão ter que ser perfeitamente opostos entre si. E, de novo, esse desenho enganoso, porque parece que é perpendicular ao movimento, mas pode ser quaisquer duas direções opostas entre si, desde que elas sejam opostas entre si. Podia, hipoteticamente, vir partícula, antipartícula, e daí fóton e fóton. É raro, mas nada impede. E isso é completamente essencial, completamente lindo, completamente perfeito, porque digamos que a gente pega você, bota uma fonte de pósitrons na sua cabeça e bota a sua cabeça numa cuba cheia de sensores. Cada um desses aqui é um sensor, cada um desses é um sensor. E a gente vai medindo o que cada um dos sensores faz com o tempo. Tem esse sensor e outro sensor, cada um deles é minha mão. O sensor faz pip, o sensor faz pip, tem nada, pi. Os dois fizeram ao mesmo tempo. Se os dois fizeram ao mesmo tempo, lembra que fótons vão na velocidade da luz? A velocidade da luz é praticamente infinita para, sei lá, quanto que é isso? 10 centímetros? 20? Talvez 30. 30 centímetros, instantâneo. Finge que não é nada, os dois fótons vão chegar nos dois sensores instantaneamente. Então,
Se você tiver coincidência temporal, isso é uma palavra importante, se tiver a coincidência temporal entre eles, deixa eu sentar um pouquinho, gente. Deus, se você tiver a coincidência temporal entre eles, você sabe que onde quer que aconteceu a aniquilação, vai ter que ser na linha diamétrica que conecta os dois sensores. E daí você vai juntando essa informação, tipo, apareceu aqui, coincidência, daí apareceu outros dois, coincidência. Você vai acumulando essa reta e aquela reta, e você vai acumulando, você bota no computador para ele processar os dados, porque ficar pondo reta. Você bota o computador para fazer trabalhos repetitivos, você vai ter um modelo tridimensional super lindo, super detalhado, sobre onde está acumulada a sua fonte de pósitrons. Onde sua fonte de pósitrons está acumulada. O que, ainda melhor que raio-x tradicional, é uma sombra. Você vê e você vê a sombra dos ossos. Isso não vai ser uma sombra. Isso vai ser toda a coisa que você pode fazer cortes, você pode fazer secções, você pode rotacionar em que ângulo você quiser. É a coisa mais incrível. E, eu não sei se já está acabando o meu tempo, mas está tipo, segundo tópico, agora sim. Hã? Deus. Força, a gente consegue. Segundo tópico, da onde estão vindo esses pósitrons? Porque, como ele falou, a gente não pode só ter um acelerador de partículas para produzir pósitrons no meio do nada no seu hospital, porque, é caro, 2, é caro, 3, é caro até para Sri Lanka. Então, o jeito que a gente consegue é com decaimento nuclear. Agora sim, finalmente, física nuclear. Depois de todo esse tempo enrolando sobre física de partículas, chegamos na física nuclear. Vocês conhecem decaimento beta menos, ou só decaimento beta normal? Cai muito ensino médio. Quase todos com certeza estudaram, onde um nêutron vira o outro próton e um elétron, e eles ignoram o neutrino, porque eu também vou ignorar o neutrino, coitado. A gente não ignorou o neutrino. Pergunta para ele. Mas eu vou ignorar o neutrino, conservação de número leptônico, outros 500. Eu queria muito falar sobre número leptônico. Eu queria tanto. Enfim. Você tem um nêutron no decaimento beta normal. Você tem um nêutron que está virando um próton e um elétron. Isso para atingir estabilidade nuclear. E isso é de boas, porque o nêutron é levemente mais pesado do que um próton, né? Então, isso aqui, com uma simples pesquisa de Google, com uma simples pesquisa de Google, já devia começar a ver o problema. Por quê? Por favor, o próton é mais leve que o nêutron. Como raios que uma coisa mais leve está virando uma coisa mais pesada, mais uma coisinha, mais uma outra coisinha? Que raios que está acontecendo? E agora sim, Glória, finalmente de novo, a tabela periódica de verdade. Vocês já viram a tabela periódica? É uma mentira. Para físicos nucleares, essa é a tabela periódica que mostra todos os núcleos, em vez de todos os elementos. Explicação rápida para os não familiarizados. Esse eixo é o número de nêutrons. Quanto mais para cá, mais nêutrons. Esse eixo é o número de prótons. Quanto mais para cima, mais prótons. E perceba que quanto mais pesado o seu núcleo, começa a precisar de mais nêutrons para compensar o número de prótons. Porque, primeiro, prótons são mais estáveis que nêutrons, só existindo. Então, se você tem um nêutron, ele quer ser um próton. Prótons são mais leves, então eles são mais estáveis. Mas prótons se repelem entre si. Então você não pode ter um núcleo formado de 5 prótons, porque ele só ia tipo... Então, a gente precisa de alguns nêutrons com a força nuclear para estabilizar eles. Geralmente, a linha de estabilidade acaba sendo um pouco mais nêutrons do que prótons. E aqui um grafiquinho... Isso aqui você não vê os níveis de energia, mas quanto mais longe você está da linha de estabilidade, que esses pontinhos pretos, quanto mais longe, menos estável o núcleo. Deus, é tão bonitinha a próxima imagem, vocês vão ver. Isso! Linda! É o exato mesmo gráfico. Isso é uma caneta? Muito obrigado. Isso é o exato mesmo gráfico, só que agora no eixo altura. Qual é a letra de altura? Z. No eixo Z, tem quão estável o núcleo está. Quanto mais para cima. Quanto mais para cima, menos estável ele está. Então,
é a analogia clássica, o núcleo quer descer, ele quer ir para o lugar mais estável. Então, digamos que a gente tem um núcleo, que ele tem um pouquinho mais de prótons do que ele devia ter. Não muito, senão ele só morre, mas um pouquinho. Digamos que ele está, tipo aqui, isso. Ele tem só um pouco mais de prótons do que ele devia ter. Se, hipoteticamente, de alguma forma mágica, ele passasse a ter um nêutron a mais e um próton a menos, ele ia descer daqui e ia para aqui, num lugar mais estável. Ele ia descer. Ou seja, isso ia liberar energia. Globalmente, ele ia para um lugar mais estável. Essa diferença de energia pode ser usada para o processo que a gente tinha visto antes. Consegue voltar alguns slides? Ah, ótimo, obrigado. Eu sou excêntrico demais, oh Deus. Volta slide. Isso, essa diferença de massa, de novo por E igual a mc², pode ser absorvida, entre aspas, pelo seu próton, pósitron, pelo seu próton, para que ele faça essa coisa e torne o núcleo mais estável. Isso, se você pensar um pouco, vai travar a sua cabeça por causa de causalidade quântica. O que aconteceu antes? Tem um intermediário? O que está acontecendo? Não pensa sobre isso. Depois eu posso te tentar aliviar um pouco, mas vai travar muito. Só saiba que energia se conserva. No início, ele está instável, tem coisa. Depois ele fica mais pesado, mas mais estável. Então, a energia que estava na instabilidade foi para a energia da massa, do nêutron, do neutrino e do nossa estrelinha, nosso querido, nosso lindo. E com isso, se a gente tivesse um núcleo hipotético que tem um pouquinho mais de prótons do que ele tem de nêutrons, e a gente quisesse ver onde ele se acumula no nosso corpício, a gente consegue dizer, medindo quantos fótons são produzidos, a densidade que ele se acumula lá, né? Então, eu lhes apresento, para cá, eu lhes apresento flúor 18. Parênteses, o isótopo mais estável do flúor é flúor 19. Flúor 19 tem 11 nêutrons. Ele tem mais nêutrons do que ele tem prótons. Sim, esse aqui tem um nêutron a menos. Ou seja, ele tem um tiquinho só de excesso de prótons. Não é o suficiente para ele ser, tipo, homicida, ser louco, ele não vai ser uma bomba, não vai ser um urânio da vida, mas o suficiente para ele sofrer um decaimento, vira e mexe. A vida média dele é 20 minutos, eu acho. Talvez fosse 40, eu não me lembro. Mas é nessa faixa, o suficiente para você conseguir fazer um exame médico. E o flúor, sendo flúor, é bem parecido, para um químico, é literalmente um hidrogênio gordinho, sei lá. Então a gente pode meter ele numa molécula de glicose. Prazer, essa é a glicose. Não sei se vocês conhecem, é a glicose ou é a outra? Não, é a glicose mesmo. Deus, eu sou químico, eu tinha que saber isso de cor. Enfim, digamos que é a glicose, eu vou fingir que é. A gente pode só pegar um flúor, meter nela. Eles chamam isso de glicose aditivada com flúor. Não me pergunte por quê, aditivo para mim parece uma farsa, mas é tão bonitinho. E a gente dá para o paciente ingerir, sei lá, uns 10 minutos antes de começar. Daí o paciente ingere, a glicose ela é consumida em processos metabólicos. Quanto mais uma parte do corpo consumir glicose, mais glicose vai parar lá e mais radiação vai ser produzida ali, né? Então, digamos que em diferentes regiões do seu cérebro, a taxa metabólica seja diferente. Sim, partes diferentes vão acumular quantidade diferente de flúor. E a gente, com o processo que eu falei, medindo a oposição diamétrica, vai conseguir fazer coisas lindas, como isso! Olha essa coisa que incrível! Olha que... Aqui, as imagens que eu peguei tá meio borrado, mas é muito detalhado. E não é... Volta. Isso, como eu falei, não é uma sombra. É um modelo 3D. É toda uma coisa detalhada. Aqui são um montão de cortes do cérebro. O cérebro em ângulos diferentes. O coisa todo. E ainda mais, olha, fumante, alcoólatra, obeso e viciado em cocaína. Enquanto aqui são cortes de pessoas normais. Você consegue comparar, você consegue fazer diagnósticos. Não botei aqui, mas é muito bom para diagnosticar Alzheimer e depressão. E os caramba quatro, toda coisa, você consegue ver muita coisa acontecendo. E não se limita a isso. Aqui, essa pobre coitada, tomara que ela tenha feito... Qual que era o nome? Emissão... Tomara que ela esteja bem, independentemente. Tem uma bolota misteriosa com extrema taxa metabólica. O que será que isso é? E, enfim, a gente consegue diagnosticar cânceres, tumores e ver eles ao longo do corpo
muito bem, e não só ver o formato, o tamanho, mas o comportamento deles, a depender de quanto metabolismo, com a simetria, o formato, a taxa de crescimento, a gente consegue dizer muito sobre eles. Esse é o PET. Esse aqui é a tomografia por raio-x. Já que o cara já está numa cuba, esperando por 40 minutos, eles geralmente aproveitam e fazem os dois ao mesmo tempo e juntam as imagens para fazer uma coisa assim. Eu não consegui encontrar um de corpo inteiro que fosse só o PET, então eu só pus essa imagem mesmo. Então, olha que lindo, dá para ver o cérebro muito bem, dá para ver, por alguma razão, a bexiga, sempre aparece muito. Eu não consegui pesquisar por que a tempo, mas a bexiga sempre aparece muito. Dá para ver os órgãos internos, dá para ver vagamente os músculos. E, essencialmente isso. Perguntas. Alô? Perguntas? Ele ali, ó. Diga-me. Deixa eu sentar um pouquinho, oh Deus. Tô velho. Eu imagino que o motivo de os músculos não estarem aparecendo muito aí no PET é porque o cara vai estar parado, né? Quando Repete do início, por favor. Eu imagino que o motivo que quando tem ali o negócio no PET, aquela primeira imagem ali, só com o PET. Não, ali, no corpo todo. Esquerda, aí. Os músculos não aparecem muito porque o cara está parado, né? Sim, se a gente conseguisse medir o cara malhando... Existe tipo, em algum lugar do mundo, alguma máquina do PET que seja, sei lá, mais ampla, de modo que a pessoa possa se mexer. E aí você consegue avaliar em várias direções também os músculos. Eu nunca ouvi falar nisso na minha vida. Eu imagino que seja impraticável, porque os sensores são meio gordinhos, Você teria que... O único jeito que eu consigo imaginar seria botando os sensores direto no cara. Senão, ele ia se mexer, o sensor ia ficar parado, ia ficar um borro zoado só. Mas, a taxa metabólica passiva do músculo, médicos, por favor me corrijam se eu estiver falando balela, mas eu tenho quase certeza que a taxa metabólica passiva do músculo depende da capacidade dele. Quanto mais bombado você você consome mais coisa só existindo. Então dá pra, mesmo que não seja a coisa mais precisa do mundo, dá pra ter uma noção que o cara tem, sei lá, um deltoide muito bombado em relação ao bíceps dele. Ajuda? Sim. Mais? Aí, ó, pergunta-me. Opa, eu não tenho certeza, só que eu acho que a taxa metabólica do músculo aumenta muito depois que você faz exercício. Então, acho que uma solução muito simples para isso, em vez de você fazer uma câmera de um PET gigante para o cara ficar fazendo polichinelo lá dentro, é você botar ele, 15 minutos numa esteira antes de começar todo o exame. Porque aí ele vai ter que ficar, arrumando os produtos da fermentação lática lá. Eu acho que seria uma solução. Parece esperto. Mas tá... Parece plausível. Eu nunca ouvi falar, mas parece bastante plausível. Mais alguma pergunta? Vocês entenderam? Sim. Obrigado, só isso que eu quero. Vamos agradecer o João novamente.